Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E dando continuidade à série de vídeos que eu decidi fazer a respeito do IBS e da CBS, e foram dois tributos que foram introduzidos pela Reforma Tributária, Emenda Constitucional 132 de 2025. E hoje a gente vai falar a respeito da base de cálculo desses dois tributos previsto na Lei Complementar 214 de 2025. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento desse canal. Então, o que que a gente vai estar falando hoje nessa videoaula de hoje? Vou falar da base de cálculo das IBS e da CBS, né, com base no que dispõe a Lei Complementar 214 de 2025, que foi a lei complementar que foi editada, né, para regulamentar as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 132 de 2025. Então, qual que é a base legal que a gente vai estar olhando? É a Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, e a Lei Complementar 214, de 16 de janeiro de 2025, especificamente o artigo 12. Então, o que que ele traz nesse artigo 12, né? Ele determina qual que é a base de cálculo do IBS e da IBS, da CBS. Então, qual que é a base de cálculo? É o valor da operação, né? Então, descreve como hipótese, como base de cálculo do tributo o valor da operação. E o valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes a acréscimos decorrentes de ajuste do valor da operação, juros, multa, acréscimos e encargos, descontos concedidos sob condição, o valor do transporte cobrado como parte do valor da operação, no transporte efetuado pelo próprio fornecedor ou no transporte por sua conta em ordem, tributos e preços públicos, inclusive tarifas incidentes sobre a operação ou suportados pelo fornecedor e demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas. Então, qual que é a base de cálculo? É o valor da operação, incluídos esses valores aí que estão discriminados no inciso 1 ao inciso 6 do artigo 12 da Lei Complementar 214 de 2025. E o que que eu posso deduzir dessa base de cálculo? O que que não integra a base de cálculo da CBS e da CBS? Então, eu posso deduzir isso da base de cálculo. Então, é o IBS e da CBS incidente sobre operação. Então, é um cálculo por fora, né? Hoje, o CMS, a gente sabe que é um cálculo por dentro, que é trabalho, né? Ou seja, na verdade, a alíquota cobrada é, ser 17, 18, na verdade, se você calcular por dentro, ela é muito mais do que isso. Então, o IBS-CBS é um cálculo por fora, portanto, ele não vai estar dentro da base de cálculo. Eu vou poder deduzir o IPI, eu vou deduzir os descontos incondicionais, né, semelhante do que eu tenho hoje com o PIS/COFINS, semelhante hoje que eu tenho de semestre. Então, o desconto que não depende de condição, ele pode ser deduzido. Eu vou poder deduzir os reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem ou em nome de terceiros, desde que a documentação fiscal relativa a essa operação seja emitida em nome do terceiro. Então, o repasse e outra coisa mais, eu posso deduzir desde que esse documento fiscal seja emitido em nome desse terceiro, né? Então, aí a gente tem uma dificuldade prática, né, operacional, que a gente, como é que o contribuinte vai conseguir emitir esse documento? Então, é uma coisa que a gente tem que estudar, avaliar, né, a praticabilidade dessa dedução. Eu vou poder deduzir o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e Imposto de Importação, enquanto eles estiverem vigentes. Eu vou poder deduzir a contribuição para Conselho de Serviço de Administração Pública, a COSIP, e considera desconto funcional, no termo da lei, a parcela redutora do preço da operação que conste do respectivo documento fiscal e não dependa de evento posterior, inclusive se realizado por meio de programa de fidelidade concedido de forma não onerosa pelo próprio fornecedor, tá? Então, essas são as deduções da base de cálculo desse tributo que estão previstas no artigo 12 da Lei Complementar 214, né? E a base de cálculo, ela vai corresponder, no caso de bens ou serviços, né? Qual que é a base de cálculo? Então, a base de cálculo corresponde ao valor de mercado dos bens ou serviços, né? O valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas nas seguintes hipóteses. Então, quando não tem, né, a falta do valor da operação, então o fisco vai poder utilizar dentro dessas metodologias para poder apurar a base de cálculo. Então, vai pegar o valor de mercado dos bens e serviços, o valor praticado em operações comparáveis em partes não relacionadas. Então, eu vou
comparar o que o mercado está praticando para poder estabelecer e arbitrar uma base de cálculo. Então, no caso de falta de valor da operação, no caso de operação seu valor determinado, valor da operação não representado em dinheiro e operação entre partes relacionadas. Então, nesse caso, o que que vai acabar acontecendo? O fisco ele tem como premissa utilizar o valor de mercado dos bens e serviços. Caso o valor da operação esteja expresso em moeda estrangeira, será feita conversão em moeda nacional por taxa de câmbio apurada pelo Banco Central do Brasil. Caso o contribuinte contrate instrumentos financeiros derivativos fora de condições de mercado e que oculte parcial integralmente o valor da operação, o ganho no derivativo é comparar a base de cálculo do IBS e da CBS. Isso no caso de operações financeiras, tá? A base de cálculo relativa à devolução ou ao cancelamento será a mesma utilizada na operação original. Então, o valor que eu estou estabelecendo na devolução do cancelamento é o valor que eu vou poder eh, utilizar, né, é o valor que está precisando na operação original. No transporte internacional de passageiros, caso os trechos de ida e volta sejam vendidos em conjunto, a base de cálculo será metade do valor cobrado. Então, isso que estabelece o artigo 12 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, eu tenho, primeiro, qual que é a base de cálculo, valor da operação. Segundo, o que que inclui nesse valor da operação. Depois tem as deduções, e aqui quando o contribuinte utiliza um valor que não é verdadeiro, operação em parte relacionada, ou falta o valor da operação, ou valor indeterminado, o fisco vai utilizar como base de cálculo o valor de mercado desses bens ou direitos. O valor da operação também será arbitrado quando não forem exibidos à fiscalização, inclusive sob a alegação de perda, extravio, desaparecimento ou sinistro, os elementos necessários à comprovação do valor da operação, nos casos em que foi realizada a operação sem emissão de documento fiscal, ou estiver cobertada por documento fiscal inidôneo, ou for declarado em documento fiscal valor notariamente inferior ao valor de mercado da operação. Então, nesses casos, o fisco pode arbitrar o valor da operação, né, com base no valor de mercado. Em qualquer outra hipótese que forem omissos, conflitantes ou não merecerem fé as declarações e informações, o documento é apresentado pelo sujeito passivo ou de ser legalmente obrigado. Então, se o fisco entender que aquele documento não é idôneo, não é fidedigno, ele pode desconsiderar e arbitrar o valor com base no valor de mercado. Para fim de arbitramento, a base de cálculo do IBS e da CBS será: primeiro, o valor de mercado dos bens e serviços fornecidos, entendido como o valor praticado em operações comparáveis entre partes não relacionadas, ou quando estiver disponível o valor de que trata, que seria o valor de mercado, ele será calculado com base no custo do bem ou serviço acrescido das despesas indispensáveis à manutenção das atividades do sujeito passivo, ou do lucro bruto apurado com base no escrito contábil fiscal, ou pelo valor fixado pelo órgão competente, pelo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, ou pelo preço divulgado fornecido por entidades representativas dos respectivos setores, conforme o caso. Então, o fisco vai poder utilizar, né, quando não tem valor de mercado, esses dois parâmetros, né? É o custo do bem, mais o que se diz mais despesas, né? E ou o valor fixado por órgão competente para poder estabelecer um parâmetro para poder apurar esse IPS, CBS que não foi recolhido pelo contribuinte. Então, tudo isso está disposto no artigo 12 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, é importante você estudar esse assunto, analisar com detalhe para poder se inteirar a respeito dessa matéria. Então é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, porque a sua participação é muito importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.